Acabou de terminar, o Atlético vence o Caracas por 3-1 pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos falar muito sobre isso. Antes disso, roda a vinheta aí. Tá aí a vinheta do canal do Bolivar, falamos diretamente aqui do Bar do Salomão, Rua do Ouro 895, onde esteve lotado aqui mais cedo para acompanhar essa vitória do Atlético pelo Grupo H da Copa Sul-Americana. O Atlético chegando a 8 pontos. O Atlético enfrentou o Caracas essa quinta-feira na Arena MRV sem público, porque o Atlético ainda cumprindo a punição imposta pela Conmebol de sinalizadores usados, né, ano passado na Libertadores. Né? Então o Atlético cumpriu sem público na arena, mas a massa se fez ouvir, né, através do sistema de som, porque não pôde estar presente. E tenho certeza que no próximo domingo, no Clássico diante do Cruzeiro, 8h30 da noite, no Mineirão, aqui também estará abarrotado, levando o nosso apoio, emanando a nossa confiança ao Clube Atlético Mineiro. O jogo, o Cuca poupou alguns titulares, né? E o Caracas veio disposto a jogar. Foi um bom primeiro tempo. O Atlético criando muitas chances. Até que aos 13 minutos, a posse de bola do Caracas era um pouquinho maior. Mas depois daquela falta muito bem cobrada pelo Hulk, no travessão. A bola explodiu no travessão, como não tinha ponto, deu para escutar aqui no Bar do Salomão. Ela explodiu e subiu, né? E depois o Lianco teve uma chance também. Depois eles responderam o Caracas com Enequique, salvo engano, Everson com o pé esquerdo, né, que tem tanta tradição no gol do Atlético. O pé esquerdo também não deixa de ser um amuleto do Clube Atlético Mineiro, e ele ali bateu na saída, né? Preocupou um pouco a facilidade que o Caracas também chegava nesse contra-ataque. Até o Atlético abriu o placar, né? Coelho fez um cruzamento para a área e Blessing Adet fez 1-0 contra. Acho que o goleiro falou: sai que eu fico, sai que eu fico. Fato é que bateu nas costas dele e morreu no fundo da rede, fazendo o Atlético 1-0. A curiosidade que, assim como tinha acontecido lá na Venezuela, o Atlético abriu o placar com um gol contra. Lá tinha sido dessa forma. Esta noite, aqui na Arena MRV, também. No segundo tempo, o técnico Cuca promoveu 3 substituições que entraram, inclusive, muito bem. Né? Posso falar, inclusive, porque logo aos 3 minutos de jogo, Júnior Santos cruzou para o Coelho fazer e aumentar, fazer 2-0 o Atlético. O Atlético continuava dominando, já tinha tido muito volume no primeiro tempo. O primeiro tempo ficou barato para o time do Caracas. Inclusive, o último lance do primeiro tempo foi outra bola do travessão. Daquela oportunidade foi o Saravia, que de fora da área, com um chutaço, bateu no travessão, mas terminou 1-0. E logo no começo do segundo tempo, com essas 3 substituições, o Atlético ampliou. E aí, dessa vez, para valer, um bom cruzamento do Júnior Santos, para o Coelho fazer 2-0. Pouco tempo depois, aos 7 minutos, um lance muito discutido. Eu confesso que eu não formei minha opinião, porque ali naquele lance, o Caio Paulista, né? Ele chega ali de carrinho ali, não consegue tocar a bola, de fato não, mas ele recolhe a perna. E o jogador do Caracas, claro, espera o contato, ele vem e o árbitro, depois de consultar o VAR, acaba assinalando o pênalti. Muito bem convertido pelo De Santos, né? Diminuindo o placar 2-1. O Atlético continuava criando e criando muito. Tanto é que Rony, que havia entrado, né, uma boa participação do Rony, que havia entrado, acabou fazendo 3-1. O Atlético criou um caminhão de chances. Muito volume, mas acabou ficando nesse 3-1, porque o Rony fez aos 31 minutos do segundo tempo e encerrando o placar. Um bom resultado, o Atlético se impôs, criou e teve muito volume desde o primeiro tempo, poderia ter tido um placar ainda mais dilatado, né? E no segundo tempo, apesar de ter sofrido esse gol de pênalti, volto a dizer, discutido, alguns vão achar que sim, outros que não, eu acho que o Caio Paulista realmente não tem a intenção. Fato é que eles acabaram diminuindo, mas o Atlético com o Rony, como eu disse, fazendo 3-1. Né? E essa é uma pré
do clássico que está aí, né? Bate as portas. No próximo domingo, 8h30, no Mineirão. E o Atlético realmente teve muito volume, mesmo com as substituições. O Atlético aproveitou para poupar alguns titulares. O Rony, por exemplo, entrou. Scarpa entrou e também foi muito bem. Foi ele que fez esse cruzamento para o Rony fazer 3-1. Né? O Natanael acabou não entrando, mas está poupado para domingo. O Alan Franco nem no banco estava. Claro, tomando todos os cuidados e precauções. E na torcida, realmente, para que Gabriel Menino e Arana, que já tem um tempo que estão fora, também estejam na ponta dos cascos e sejam opção para o técnico Cuca. Eu vou pegar a palavra, como sempre, aqui da turma que está aqui no Bar do Salomão, o tempo sagrado torcedor atleticano, grande Zé Antônio, grande Zé. E aí, uma vitória importante do Atlético, ainda mais se tratando de véspera do clássico, né, Zé? Bolivar, o Galo fez algumas mudanças, jogou com um time alternativo inicialmente, mas o resultado final foi interessante. Só que tem algumas ressalvas. O lateral esquerdo, o Caio Paulista... Que entrou no segundo tempo. Ele não entrou no tempo todo, verdade? Ele jogou, ele iniciou o jogo, né? Ele não, infelizmente, é um cara assim, não depondo quanto profissional, mas ele não tem a menor condição de jogar no time do Atlético, de compor o elenco. Não entendo essa opção do Cuca de insistir com esse cara. Infelizmente, claro, sem dúvida, né? Visse várias críticas. Agora, o Bernard começou jogando, é outro que vem sendo muito criticado. Estava muito mais aceso, né, Zé? Não, fiquei muito feliz, estou muito feliz. A última partida do Bernard, ele evoluiu muito, voltou a ser aquele alegria das pernas, nas pernas, né? Então achei muito interessante. E esse jogo também, o Bernard jogou bem. Então, assim, eu acho que podemos ter alguma evolução, alguma expectativa com relação ao Bernard. Agora, algumas figuras que a gente já... Agora, uma outra figura, Zé, aproveitando, o Júnior Santos, por exemplo, é um cara que perdeu gols assim, incríveis. Teve uma hora que estava impedido, mas tem que botar na rede. É claro que falta um pouco de ritmo de jogo, né? Teve uma movimentação até um pouco melhor também no segundo tempo, mas pode nos ajudar, já que o Coelho estará fora, está suspenso. Júnior Santos é uma opção, jogou hoje o tempo todo. Qual é a sua avaliação em relação à atuação dele? O Júnior Santos, a expectativa, até por não acompanhar tão próximo, tão de perto, a expectativa por ser um campeão pelo Botafogo, um cara que o Galo trouxe a 48,5 milhões de reais, eu acompanhei isso hoje, achei um absurdo, mas é um cara que tem que render muito mais. Tem que render muito mais, é a maior contratação da temporada 2025. Exatamente, então ele tem que render muito mais. Agora um cara sensacional, que assim, enalteço todo jogo, é o Coelho. Que sensacional. Que entrega, que como dá trabalho, é o Cuca, inclusive, está falando lá. Cara, ele é o... Devido às proporções, ele na entrega, né, na disputa, na vontade, ele é o Cuca mais jovem. O Cuca não, desculpa. O Hulk. O Hulk mais jovem. Ele entrega, ele vai atrás, ele busca. Ele é um cara, a cara do Galo. Grande Zé Antônio, especialista, maior especialista que nós temos no Brasil de tricologia. Tá bonito esse jeito. Um abraço, irmão. Obrigado, Zé. Obrigado, sempre viu? Um prazer, sempre um prazer. Sucesso. Para nós. Rodrigão, dá uma palavrinha para nós aqui. Eu sei que é o presidente da resenha, quero pegar uma palavra também do solo, diretamente aqui do Bar do Salomão, templo sagrado do torcedor atleticano, nesse pós-jogo de Atlético 3, Caracas 1. E aí, Rodrigão, um primeiro tempo que o Atlético fez apenas 1-0, mas podia ter sido muito mais, né? Teve uma bola na travessão, uma falta muito bem cobrada pelo Hulk. E no finalzinho do primeiro tempo, o Saravia acerta um chutaço também no travessão. Ficou 1-0. No segundo tempo, o Atlético fez 2-0 com o Coelho. Depois, um pênalti, né, discutido,
que você achou desse pênalti? Vamos parar nesse pênalti aqui. O que você achou? Você acha que foi pênalti? A favor do... Hoje nós podemos dar o luxo de... Foi pênalti ou não? Problema. O placar nos ajudou hoje. Vendo o Cuca falando ali, eu achei muito legal outras coisas que aconteceram no jogo. A sinergia do Cuca com o time, lá com o Hulk discutindo e dando... resenhando, que é a nossa resenha aqui, que é legal pra caramba. Mas eu acho assim que o Atlético tá bem, tá começando a criar... se afirmar, casca. Isso. E graças a Deus a nossa casa foi aberta. Não concordo, já falei numa outra entrevista com você, de sinalizador, acho que é ridículo. Ser punido por causa disso? Sinalizador, não, garrafão, sei lá o que é mais, beleza. Mas sinalizador, besteira. Mas aqui, hoje, eu fiquei muito feliz por tanto de oportunidade, o time numa vibe boa, entre os jogadores, errou se cobrando, querendo fazer o gol. Com muita disposição, com muita velocidade, com muita entrega o tempo todo. Eu gostei também. Hoje a gente não poder estar lá. É verdade. A massa do Galo que está sempre ao lado. Sua expectativa para domingo, Rodrigão? Estaremos aqui no Bate Salomão. Se Deus quiser, 1-0 para nós, tá ótimo. Tá ótimo. Quem não agradece um pouco, não agradece muito. Ótimo, tá ótimo. Grande Rodrigo Abreu. Ganhando, tá ótimo. Aqui, mas a obrigação é deles, né? 60 mil torcedores lá e tal, mas se Deus quiser, vou entrar humilde como nós somos, sempre. 1-0 para nós tá ótimo. Eu tô pensando em 2-1, importante é a vitória, né, Rodrigão? Se Deus quiser. Vai ser Obrigado, Rodrigão, presidente da resenha aqui conosco, aqui no Bate Salomão. Obrigado, meu irmão. Deixa eu pegar a palavrinha da turma lá de fora. Registra aqui, filho meu. Essa aqui é uma rapaziada que eu tenho um carinho imenso. Vem cá, Guzmão, grande Lucas Guzmão, contra o vento. Estamos aqui no pós-jogo com essa fera aqui. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande, porque eu consumo, claro que sim. Eu tenho certeza que a massa do Galo também já conhece muito. Se não conhece, segue o canal Contra o Vento. Eu, desde a primeira vez que eu assisti, eu falei, pô, mas que trabalho espetacular. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, irmão. É uma honra estar ouvindo isso. Eu já te falei isso um tanto de vezes. É uma honra sempre ouvir isso de você. E, pô, felicidade de estar participando aqui com você. Se inscreve no canal do Bolivar, segue no Instagram, que é dos maiores atleticanos vivos, viu? Tem que respeitar o grande Bolivar. Cada um encerra de uma forma. E eu falo isso, e você sabe que eu não jogo palavras ao vento. Mas você viaja o Brasil todo, né, Guzmão? Trazendo justamente a estrada, a dificuldade, o calor da massa do Galo. Isso é muito legal. Cara, isso o mais gratificante é ver o tanto de atleticano fora de Minas. Eu fui lá pra Tocantinópolis, bicho. O setor visitante encheu, galera do Pará, galera de Manaus, galera do Tocantins. E essa galera vê, pô, velho, eu não consigo em BH, mas eu me sinto na arquibancada assistindo seus vídeos. Então, pra mim, isso é gratificante demais. E esse é o intuito, é levar a arquibancada para o atleticano que não tem condição de estar em BH, seja por questões geológicas, seja por questões financeiras. Então o intuito é esse, é passar a arquibancada para o atleticano aonde quer que ele esteja. E você consegue fazer isso muito bem. Eu, quando eu estou lá na minha amada Almada, por exemplo, em Portugal, eu, depois que eu trabalho e tal, ou no dia seguinte, eu coloco no Contra o Vento, claro. Se Deus quiser, esse ano o Galo vai ser campeão da Sul-Americana. E ano que vem nós vamos disputar lá contra o campeão da UEFA Europa League, nós vamos estar lá na Europa. Pode anotar aí. Claro que tomara que sim. Você sabe que tem esse confronto. Tem esse confronto. Teve, acho que 2 vezes. Não sei se continua tendo. Continua. Já pensou um Galo e Tottenham, confronto de galos lá na Europa? Bom também, bom também. Antes disso, Guzmão, depois de uma vitória dessa, quero saber de você, o que você achou desse 3-1 do Atlético, nessa antivéspera do Clássico contra o Cruzeiro. O Cuca está, inclusive, lá fazendo a coletiva. Cara, vitória super necessária, né, para manter a confiança do time que venceu de forma épica contra o Fluminense no último minuto. Enfrentou um time que, claro, tem muita fragilidade, que é o Caracas, mas fez o certo. Fez 3-1, tomou um gol ali meio bobo, um pênalti do Caio Paulista, acho da minha visão meio infantil, um carrinho desnecessário. Perdeu muito gol também, tem que aprimorar mais as finalizações, mas é isso, o importante era vencer, dar uma tranquilizada no grupo da Sul-Americana para passar em primeiro. A gente sabe que nem todos os segundos colocados classificam,
Mas é isso, domingão, se Deus quiser, no Mineirão. Infelizmente, com torcida única, mas vamos calar 60 mil novamente, como já estamos acostumados a fazer aí nos últimos tempos. Já há algum tempo, né? Esse ano, na fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Atlético muitíssimo pressionado. Eu gosto do Atlético quando ele está pressionado desse jeito. O rival vem numa boa fase, mas o Atlético costuma responder muito bem. Qual que é a sua expectativa, então, para esse clássico que se avizinha, Guzmão? Cara, vai ser um jogo muito difícil. Os caras estão mordidos. Não ganham do Galo no Brasileiro desde 2013 e no Mineirão desde 2019. Ganharam, acho que na Copa do Brasil. Mas é entrar com muita seriedade. Não pode achar porque, ganhamos o último, ganhamos o Campeonato Mineiro, vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque eles vão vir mordidos também. Vão vir mordidos. E clássico não se joga, clássico se vence. Isso. Clássico é guerra, como disse o Jesus Dátulo. Então é isso, vai ser 1-0 com gol do Hulk para calar o Mineirão. Tomara que assim seja. Prazer em vê-lo aqui no Bar do Salomão e obrigado por falar do nosso pós-jogo, viu? Com certeza, tamo junto, vamos colar aqui mais vezes, rapaziada. Bar do Salomão, patrimônio histórico da torcida do Galo. Venham aqui, Rua do Ouro, 895. Exatamente. No Serra, tamo junto. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. Lucas Guzmão, contra o vento, sempre Galo. Respeito demais o trabalho. Obrigado, irmão. Obrigado. Filho meu, deixa eu pegar a palavra da Carlinha. Carlinha, dá uma palavrinha pra gente. O Solo já foi, mas a Carlinha é a nossa comandante aqui também, né? A Carlinha, irmã do Solo. E aí, como é que você viu esse... Você está trabalhando o tempo todo, né, Carlinha? Mas uma vitória sempre é bom, sempre é importante, né, Carlinha? Foi uma vitória, podia ter sido mais, né? Mas agora a expectativa agora é o clássico, né? Mas assim, foi um jogo muito bom para o Atlético agora em primeiro lugar agora. Tá bom demais para nós, né? Aqui, domingo, isso aqui vai estar empapuçado, como sempre, né, Carlinhos? Nossa Senhora, vamos aguardar a turma toda e, se Deus quiser, a vitória para a Atlética, né? Se Deus quiser, obrigado pelo carinho de sempre que vocês nos recebem aqui, viu? Eu que agradeço, viu, a presença de vocês, tá? Sempre legal, tá aqui Carlinha, Salomão, a gente passando aqui, vamos pegar a palavra do pessoal lá fora ainda pensando. E aí, meu irmão? Firme, tudo bem? Você tá bom, Bolivar? Melhor agora, e aí, na Santa Paz? Estamos bem. O Galo ganhou, né? Galo a gente ganhou, fica um pouco firme. mais tranquilo. Como é que você viu essa partida, essa vitória do Atlético? Olha, eu achei que o Galo fez a parte dele, né? Confirmou os 3 pontos. Porém, eu fiquei preocupado. Achei que o Galo perdeu muito gol. Tem que melhorar na questão da finalização. Eu achei que a defesa frágil. Tiveram uns contra-ataques ali que eles entravam com muita facilidade, sobretudo no primeiro tempo, né? Exatamente. Achei que nós temos que melhorar ali, cara. É importante dizer isso, porque não é porque ganhou, é claro que é um adversário mais frágil do que o Atlético, né? E o Atlético teve que lutar muito, foi um adversário que também se colocou ali, mas eu tive a mesma impressão. Tiveram pelo menos uns 2, 3 lances, teve uma defesa do Everson ali, de pé esquerdo ali, num contra-ataque dos caras, e outra que o cara arrasta a defesa toda, 4, 5 jogadores do Atlético tentando chegar e não chegaram. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que, assim, o Galo, ele parece que está bem encaminhado, está tendo bons resultados, só que a gente vê uma certa fragilidade em alguns aspectos que precisam melhorar. A gente precisa melhorar, em especial, como é que se diz assim, na organização e na armação, né? Na armação do meio-campo, em especial os volantes. Eu acho que a gente ali ainda está um pouco frágil. Eu acho também. Concordo com você. E a gente precisa também organizar um pouco mais, assim, estar um pouco mais entrosado, organizar mais taticamente. É um trabalho a ser feito, né? Vamos ver se o Cuca dá conta disso, né? Vai dar, claro que sim. É o treinador com o maior número de conquistas, né, com a nossa camisa. E domingo tem Morro Alto, né? Qual é a sua expectativa para o Clássico? Eu acho que no Clássico é o seguinte, elas tremem, né? Não sei. Não sei, assim, o Cruzeiro é sempre um adversário, é clássico e vice-versa. Eu, pelo menos, procuro ter sempre muito respeito, mas claro que o Atlético sempre sai com uma vantagem muito grande, né? O retrospecto geral tá aí, né? Eu já ouvi
e de colegas meus cruzeirenses, que eu já ofereci assim, falei assim, vamos fazer uma aposta. Coisa. Não, tô com medo. Qual que é o seu placar para domingo? Meu placar para domingo, olha. De bate pronto, qual o primeiro que vem? Vamos lá. 2-1, Galão. É o meu placar. Fala seu nome de novo. Alexandre. Alexandre. Obrigado, Alexandre, por participar Valeu, do pós-jogo do canal do Bolivar. nóis, tamo Obrigado, muito obrigado, Alexandre. Tá aí o Alexandre. Deixa eu pegar a palavrinha só da turma que tá saindo. Charlinho, você dá uma palavrinha pra gente? Pra terminar aqui? Vem cá, Charlinho, tá sempre conosco. Hey, Charlinho. Charlinho. Messi Boss. E você tá cuidando da minha mochila aí. Obrigado, viu, Charlinho? É da Galo Douro, do amigo Vinícius, lá de Portugal. Charlinho, uma vitória importante, numa antivéspera de um clássico que é tão importante quanto. O Atlético liderando agora o Grupo H, daqui a pouco estão julgando já o Cienciano e o Deportes e Kik, né? O Atlético não podia ter perdido agora, semana passada, não. está sendo agora. Agora, o que você achou dessa vitória e a sua expectativa para o clássico domingo? Primeiro, você lembra que eu te falei? O Atlético não pode perder. Isso. Não podia perder esse jogo, porque a gente precisava e eu fiquei preocupado com quem o Cuco colocou. E você viu que foi difícil. Foi. Foi muito difícil. Foi. Falou depois quem mudou, quem que marcou? Quem que fez? Que mudou. A gente vai agora, domingo, não tem como a gente falar uma coisa que é clássico. Clássico é difícil. É difícil. Eu acho, Mineirão tal, a vantagem. Cruzeiro tem a vantagem que ele está no campo, sem torcida. Só 100% da torcida dele, mas o Mineirão é a nossa casa, nosso salão de festa também, né, Charlie? Ganhamos lá esse ano 2-0. E aqui, pior que sempre foi. Mas vou te falar uma coisa. Vai ser uma delícia 2-0 para o Atlético. O mesmo placar do clássico da fase classificatória. 2-0 para o Atlético. E vou te falar, o Rony vai fazer a festa. Eu acho também, entrou com apetite, tanto é que deixou o dele. Vai fazer a festa. E vou te falar, o Rubens gosta de fazer gol no Cruzeiro. Se entrega demais também. E gosta. Então vou te falar, vai ser um jogo bonito. Eu acho que vai ser um jogão também. Vai. E a gente vai sair vitorioso. Que assim seja. Grande Charlinho. Vem cá, Aqui, um abraço pro Galante, aniversário desse. Tá chegando. Mês que vem. Dia 14/6. Grande Brenão, faz um trabalho fantástico. Grande Galante, ele é 10, amigão. Ele é 10. Grande Breno Galante. Obrigado, Charlinho. Deixa eu pegar a palavra da turma, então, para resumir e para terminar, filho meu. Aqui já estão, como quem diz, levantando as cadeiras já. É rapidamente para a gente terminar. E eu quero sua palavra, filho meu. Você que brilha no Alterosa Esporte. A mesa tá cheia. Ô, rapaziada, e o Galo? E o Galo? Tá a turma aqui animada. Dá uma palavrinha aqui, Pedro, por favor. A turma tá toda aqui reunida nessa esquina tão emblemática para a massa do Galo, Rua do Ouro 895. Pedro, eu tava vendo os seus stories, fala do seu canal. Clara, cara, a gente espera isso, né? Eu falei que com a rapaziada, tem 8 meses que eu tô nesse ramo agora. Você veio de Bom Despacho. Não, João Molevade. João Molevade. E é isso, cara. Tem 8 meses aí que eu faço conteúdo sobre futebol em geral, tanto quanto o mineiro, nacional e mundial. Como é que chama, Pedro? Soccer em Focus. Soccer em Focus, isso aí. E aí eu tô nessa, cara. Acompanho o Galo aí quando tem jogo aqui na Arena, no Mineirão. E agora também, de vez em quando, tô indo no adversário, só de vez em quando. Porque é aquilo, né? A gente não aguenta, né? A paixão maior pelo Atlético, mas é isso aí. Você já conhecia o Bar do Salomão, Pedro? Cara, já sim. Sempre frequentei aqui quando novo,
já vim com tios, primos, e agora, já na certa idade, a gente vem com os amigos e faz essa festa aqui tão bonita, e que o Salomão Filho, né, e que o que já está lá nos protegendo, continue lá. O Salomão Jorge, o pai. Isso aí. Então a tradição continua igual o nosso Atlético Mineiro, né? Exatamente, igual o Atlético. Isso aí, honra o nome de Minas e vamos pra cima. Você volta hoje não, né? Não, eu vou dormir aí amanhã às 6 horas da manhã a gente já sai e o programa começa às 9h30 lá na Rádio Líder. Na Rádio Líder lá de... João Molevade, lá no Triângulo, no Triângulo, no Vale do Aço, pô. Isso no Vale do aí. Aço. 100 quilômetros daqui. Bem próximo a São Gonçalo, Nova Era, região São Domingos do Prata. Sucesso. Tamo junto. Sempre Galo. Prazer te conhecer. Placar pra domingo. Cara, 4-2. Uai, é um bom jogo. Vamos fazer um jogo bonito? Merece. É um bom jogo. Obrigado, Pedro. Já que a gente não conseguiu ano passado, né? Eu falei assim, virou a página que esse ano a gente passa a nova temporada aí. Obrigado, Tamo Pedro. junto. Sempre Galo. Sempre Galo. Obrigado, querido. Obrigado. Deixa eu pegar uma palavra feminina. Deixa eu chegar aqui. Vem cá. Quem que vai falar? Tem que pegar uma palavra feminina pro canal do Bolivar. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você chama? Júlia. Ô, Júlia, acompanhando aqui no Bar do Salomão, que é um reduto sagrado, uma mesa bonita dessa, né? Repleta de atleticano. E o jogo foi bom, né? Foi 3-1, poderia ter sido mais, né, Júlia? Poderia. Errou muito gol? Errou. Mas 3-1 tá bom, né? Tá bom, quem não agradece um pouco, não agradece muito. É verdade. O Atlético acabou desperdiçando muitas chances, mas eu acho que teve uma postura muito intensa desde o começo, né? 2 bolas no travessão, um chutaço do Hulk e outra do Saravia. É de matar o atleticano no coração, né? É verdade, é verdade. Teve até um pênalti pra eles que é meio duvidoso. Não sei se foi não, que ele recolhe a perna, mas enfim. Mas fazer o quê, né? O importante é que o Galo ganhou. Isso aí, o Galo ganhou. E sua expectativa pro clássico de domingo? Não, minha expectativa é boa. Se Deus quiser, o Galo vai ganhar. Só não pode perder esse tanto de gol que perdeu hoje, né? Não pode de jeito nenhum. E que vem perdendo. Fazer mais. Domingo tem que fazer gol. Exatamente. Você chuta um placar? Deixa eu pensar. 3-1 pro Galão. Tá bom, pra repetir o placar de hoje, uai. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Saudações alvinegras. Gente, muitíssimo obrigado. Sempre Galo! Alô! Tá aí a massa do Galo. Vamos terminar ali como sempre, filho meu. E eu quero pegar a sua palavra pra gente encerrar aqui esse pós-jogo do canal do Bolivar, que já virou tradição. E aí, meu irmão, beleza? Ó, Nonô aqui. Nonô, dá uma palavrinha pra gente. E aí, meu irmão? Tudo bom, gente? O Beleza? Galo ganhou. E domingo? Galo é galo. Domingo de novo. Domingo de novo. Ainda mais em cima das meninas. Que é cliente antigo, né? É freguês antigo. Fala, meu irmão. Bom te ver. Como é que você chama mesmo? Carlos. Carlos, o que você achou dessa vitória do Atlético? Gente, a gente tá precisando de um desafogo, né? Gritar gol! Mas aqui, erra gol demais. Tá errando gol demais, né? Ô, Beiro, demais errar gol assim. Não dá não, fala lá na bancada lá pra nós. Ué. Inclusive, eu vou te pedir uma gentileza. É Carlos, né? De segurar ali, porque eu quero a opinião, já que você falou pra ele falar na bancada, pra ele encerrar junto comigo. Você ajuda, Nonô? Então pronto, então, Nonô. Obrigado, Carlos. Nós somos a equipe há muitos anos. É né, claro, gente? é Nonô. Nós temos equipe há muito tempo, Dança, né, na bancada aqui, exatamente. né, cara? Assume lá que nós vamos trazer pra cá. Bira, Vai lá. é com você. Vem garoto. cá. Aí, ó, cuidado com o dedo. Vem cá, filho meu. Aí, Nonô, nós vamos chegar aqui. Nós vamos chegar aqui onde a gente sempre termina aqui. Vem cá, por favor, nos acompanhando. Cuidado com o dedo na lente. Vem cá, filho meu. A gente de costas aqui, mas a gente pega esse cenário. Vem cá, Nonô, por favor, querido. Aqui, ó. E aqui, Bira Marinho. E aí, filho meu, obrigado mais uma vez. Sempre com a gente aqui. E você sempre arrebentando e representando muito bem no Alterosa Esporte. Uma vitória que poderia ser mais elástica, mas o suficiente para dar uma moral pro clássico de domingo, né, Bira? Verdade. E deixar aqui claro que eu acertei o placar da tramela da bancada. Eu coloquei 3-1 Galo, deu 3-1. Mas foi uma vitória importante, o Atlético precisava disso, jogou com um time alternativo, né? Deixou alguns titulares importantes no banco e o Atlético correspondeu. Às vezes o torcedor fica bravo e tem razão, né, de perder tantos gols como perdeu hoje, mas fez o que tinha que fazer.
Perdeu, mas ganhou. Antigamente a gente perdia e não ganhava. Exatamente. E agora, filho meu, é o clássico, né? Já está passando da meia-noite aqui, ou seja, é sexta-feira, realmente antivéspera desse clássico de domingo, 8h30 da noite. É um jogo sempre muito duro, o Atlético costuma levar vantagem diante do Cruzeiro. No retrospecto geral, a Delque Ziller falava, os números não mentem jamais, né? Os números não mentem jamais, mas é aquela história, cada jogo é um jogo. Então, a gente sempre prega muito respeito, 100% só de torcida do Cruzeiro, e temos uma expectativa boa, né, filho meu? Porque o Atlético, de novo, precisando de uma afirmação. No clássico no primeiro semestre ali, na fase classificatória do Mineiro, o Atlético era ganhar ou ganhar. Um empate eliminaria o Atlético a chance do hexacampeonato. E o Atlético venceu por 2-0. Como é que você percebe, qual é o seu sentimento para o jogo do próximo domingo? Pois é, Bolivar. Eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer, mesmo sendo 100% torcedor do outro lado. Mas tem uma curiosidade, que o Atlético tem 10 anos que não perde, que ganha do Cruzeiro em campeonatos brasileiros, né? Então isso é uma marca importante e eu acredito que o Atlético tenha plenas condições, embora esteja neste próximo domingo, sem um dos importantíssimos atacantes do Atlético hoje, que é o Coelho, que tomou o terceiro amarelo, mas eu acho que quem entrar ali, de fato, vai fazer o seu papel e o Atlético vai vencer. Eu tenho fé que o Atlético vai vencer esse jogo. Tomara, eu também. Você falou e lembrou muito bem, o Coelho acabou sendo suspenso, né? Se no primeiro clássico do ano o Júnior Santos acabou tomando um amarelo e ficou fora, agora o Júnior Santos tem condição. Inclusive entrou e jogou o tempo todo hoje, inclusive fazendo passe para gol, né? Apesar de ter perdido alguns gols também, o que deixa muito claro a falta de ritmo, né, filho meu? Mas é uma coisa que com os jogos vai ganhando esse ritmo e é um jogo para ele. Como é que você escalaria esse Atlético no próximo domingo? Sem sombra de dúvida. Eu queria... eu falei do Coelho aqui, que tem sido um grande destaque do Atlético, mas a gente não pode deixar de falar também da grande partida. Para mim, assim, foi um monstro. Na zaga, tá matando a pau. Né? O nosso grande zagueiro, que hoje começou muito bem e eu achei até que fosse o Lianco. Eu achei até que fosse acabar sendo expulso, porque estava entrando com muita vontade. Mas é isso, Lianco é vontade. Agora, com relação ao time que entra no próximo domingo, vamos lá, vamos arriscar. No gol, obviamente, Everson. Na lateral direita, hoje ficou no banco. Mas, o Natanael. Mas vai... O Saravia entrou e no último lance do primeiro tempo acertou uma bola, uma cacetada no travessão. Pancada no travessão, mas eu acho que volta o Natanael. A zaga, eu acho que vai de Lianco e o nosso paraguaio... Alonso, o Júnior Alonso. O Rubens na esquerda, lateral, fazendo essa lateral. O meio de campo, Alan Franco. Não tem como fugir. Hoje não estava nem no banco. Verdade. Mas necessário, né? Necessário, meio de campo, aí eu não sei se ele pode surpreender. Pode talvez contar com a volta do Gabriel Menino, não sei. Nono, esse dedo seu, será que não está em frente? Aí, boa, Nono. O Gabriel Menino pode ser uma opção. Pois é, mas aí que eu digo que ele pode surpreender, né? Bernard foi bem hoje, hein, filho meu? É uma boa opção no segundo tempo, hein? Essa é a grande dúvida, né? Será que ele vai entrar com o Bernard no Clássico? Seria uma grande cartada, porque ele foi bem. Com o Scarpa, que entrou no segundo tempo e deu mais um passe e foi muito bem também no segundo tempo. Exatamente. O Scarpa, eu acredito que esteja lá pela direita, né? O Hulk... E aí... Rubens aí jogando muita bola também. Mas eu acho que vai de esquerda. Mas e se o Arana estiver pronto para o jogo? Pois é. É esse o problema. A gente tentar uma escalação aqui... Agora o Coelho, que jogou muita bola hoje, não fez gol, não joga. Como é que você armaria o ataque? Eu acho que vai de Scarpa, Hulk e o... Rony ou o Júnior Santos? Rony. Não, vai o Rony. E o Júnior Santos para um segundo tempo. Exatamente, porque eu acho que um clássico é muito intenso. Então, assim, para o Júnior Santos entrar de cara,
não acredito, mas pode acontecer, gente. É difícil você prever o que tá passando na cabeça do Cuca, né? O Cuca sabe muito bem mexer esse doce. Está aqui, Bira Marinho, grande filho meu. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre e parabéns por nos defender tão bem lá no Alterosa Esporte. Cara, queria eu ser 10% que você foi lá. Ah, que Quem isso. sou eu? Não, a gente fala coração, cada um tem o seu jeito de falar. Manda um abraço pro nosso eterno chefe lá, pra turma toda, tá? Grande Leopoldo Siqueiro, Léo. Estaremos juntos. Aliás, quero convidar todo mundo aqui. Sábado, na Pedreira Padre Lopes, vai ter vai ter o banho solidário. Quem puder aparecer lá, vá. É uma grande chance de fazer o bem a quem precisa. É isso aí. Grande Bira Marim, obrigado, filho meu. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco aqui nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Se não segue ainda o canal, faça a sua inscrição, ative as notificações e deixe o like, não custa nada. E isso ajuda muito o nosso trabalho. Outra coisa que ajuda demais o nosso trabalho é contar com a confiança dos parceiros, como a Metalvest. Se você pensar em troféus, medalhas, pins e souvenirs, você vai pensar em Metalvest. Metalvest é uma empresa mineira com alcance nacional e internacional. Para vocês terem ideia, a Metalvest tem como cliente a CBF, tanto masculino como feminino, como todas as categorias, né? Como a Federação Paulista de Futebol, Federação Mineira de Futebol, também conta com a expertise e com o savoir-faire da Metalvest, assim como Rock in Rio, assim como Lollapalooza, assim como Tomorrowland. Então, a Metalvest é parceira do canal do Bolivar e realmente é um orgulho ter a Metalvest, assim como a Bromo Segurança. Você quer segurança para o seu evento? Quer segurança para o seu evento do começo ao fim? Então chama a Bromo Segurança, que tem uma equipe altamente capacitada, altamente preparada para cuidar dos grandes eventos. Não à toa, a Bromo Segurança é responsável pela segurança oficial do Mineirão, do Independência. Então, chama a Bromo Segurança, é com a Bromo Segurança e com toda a equipe da Bromo Segurança. Se você não assistiu ainda, já está no ar, ontem ao vivo, no pós-jogo do canal do Bolivar, sempre na ótima companhia do ótimo jornalista Vitor Martins. Vamos ainda falar mais um pouco, com um pouco mais de calma, dessa grande vitória do Atlético esta noite, na Arena, sem público, em função da punição, ainda bem que acabou, pela 5ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Né? E domingo tem o Clássico. Diga lá, ele quer dar uma palavrinha aqui antes da gente encerrar, e a palavra é sempre muito bem-vinda. Fala seu nome de novo. Éder. Éder, é nome de craque, é verdade, Éder. Gostaria de te agradecer. Querido. A forma com que você sempre representou o Galo lá na bancada. Muito obrigado. Porque os ídolos muitas vezes são vistos só dentro das 4 linhas. E existem os ídolos fora das 4 linhas. Teve um outro representante da Alterosa, hoje nós temos o Faé, tivemos o grandioso Dudu. Dudu, Galo doido, irmão daqui. Exato, então acho que a gente tem que exaltar vocês também. A forma como vocês nos representaram, né? Então agradecer sempre essa gana que vocês nos representou, nos defendeu. Fez parte da minha adolescência, com vocês na bancada. Então é um grande privilégio estar aqui hoje. Arredar um pouquinho? Então eu fiz questão de esperar para ter esse tempinho para poder parabenizá-lo e agradecer de coração, em nome de toda a massa atleticana. Éder, muito obrigado. Você que tem um nome de craque, né? Grande bomba, Éder Aleixo, aqui com o Éder, aqui no Bar do Solomão. E rumo aos 16 mil inscritos no YouTube. Exatamente, por isso que é importante, é difícil conquistar, mas dá essa moral pra gente, né? A gente sempre fala com muita responsabilidade, mas sobretudo com muita paixão, porque o atleta sem paixão não tem jeito, né, Éder? Eu costumo dizer que a velha guarda, a questão da velha guarda é a hierarquia na torcida do Galo, e você faz parte. Irmão. Então, merece muito mais do que 16, mas vamos alcançar os 16 redondo aí. Um passo de cada vez. Almejar algo maior. Quem não agradece, um pouco não agradece, o mundo. vitória domingo a gente alcança os 16 mil agora. Tomara que sim, tomara que sim. E tá vendo, Massa do Galo? Não custa nada. Obrigado, Éder, pelo carinho. Obrigado, Massa do Galo, pela confiança. Vamos, Galo. Felizes são aqueles que têm o Galo no coração. Sempre Galo. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu?